Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês as minhas primeiras 9 leituras do ano, os livros que eu li durante o mês de janeiro. Já contem aqui pra mim nos comentários que livros vocês leram nesse mês. Acho que janeiro foi um mês que rendeu bastante pra mim. No comecinho do mês eu tava de férias, eu consegui aproveitar, fazer algumas outras coisas que não fosse simplesmente apenas ler e ver Netflix. E ainda assim as minhas leituras renderam bastante. E mais do que tudo foram leituras muito proveitosas. Já comecei o ano lendo um livro que era um dos que eu mais estava com vontade de ler e que eu sei que vai ser um dos queridinhos de 2022, que foi o Gente Ansiosa do Frederick Backman. Pra quem quiser saber um pouco mais do que eu achei, fiz uma videoresenha falando apenas desse livro pra poder expressar todo o amor que eu senti durante a leitura. O Gente Ansiosa foi um livro um pouco diferente do que eu esperava, porque por mais que eu soubesse por cima a premissa da história, a forma de como ele foi desenvolvido me surpreendeu bastante. Ele é um livro um tanto quanto diferente por vários aspectos. Falando em linhas gerais, a gente tem um grupo de pessoas que é mantida como refém de um assaltante de banco que vai se refugiar num apartamento que estava sendo visitado por essas pessoas que estão interessadas, na compra daquele imóvel. E acontece que depois dessas pessoas serem liberadas, o assaltante de banco simplesmente desaparece e a polícia fica tentando quebrar a cabeça para entender para onde que essa pessoa foi, o que foi que aconteceu. E o que dificulta muito, é que os depoimentos ali dos reféns são o próprio suco do absurdo. Ninguém consegue manter um diálogo ali estável com aquelas pessoas. Só daí a gente já tem um aspecto importante dessa história, que é a questão do humor. Ele é um livro que ele tem um humor muito sagaz, mas ele também é um humor um tanto quanto sensível. Eu adorei como o autor consegue fazer essa mescla, de como ele consegue trazer passagens bem-humoradas e divertidas e ainda assim manter uma sensibilidade enorme na narrativa e de como ele trabalha muitos dos fatos. Ele é um livro que ele vai falar da questão de transtornos mentais, então ele trata de um assunto delicado, ele fala sobre suicídio e é um livro que ele vai conectar diferentes histórias, porque esse também é um aspecto importante da leitura, como ele fala sobre essa questão das conexões, as conexões que a gente estabelece com outras pessoas. Cada pessoa ali tá lidando com a sua própria ansiedade, lidando com a sua própria bagagem, lidando com os próprios conflitos internos. E eu gostei muito como o autor trabalhou tudo isso e como ele conectou tudo isso. Aos poucos a gente vai tendo as histórias sendo contadas, todas mescladas, então às vezes demora um pouco também pra gente entender por onde que o livro tá caminhando e pra onde que ele vai dar, mas que eu adorei como o autor construiu tudo e principalmente as mensagens que ele traz. Minha segunda leitura do ano foi bem rapidinha porque ele é um conto, Caso do Colecionador Finlandês, da Mariana Cardoso, que é a mesma autora de O Homem da Casa 7, um livro young adult que eu li que é muito amorzinho e recomendo muito pra vocês também. E aqui nesse caso a Mariana traz uma releitura de Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes e Watson. Só que nessa perspectiva da Mariana, Sherlock e Watson são mulheres, são as detetives. E aqui então as duas são chamadas para um caso de um colecionador finlandês que coleciona bonecas. Ele teve uma das suas peças mais importantes da coleção que desapareceu e ele precisa que as duas se hospedem na casa dele para entender o que foi que aconteceu, porque também tem alguns indícios de que podem ter fatores sobrenaturais. O conto é bem rapidinho, ele tem aí menos de 30 páginas, então dá pra gente ler assim em questão de meia hora. A narrativa da Mariana envolve bastante e a forma de como ela vai apresentando os fatos vai fazendo com que a gente fique curioso para descobrir o que tá acontecendo. Ela mescla muito bem os elementos policiais com os elementos sobrenaturais. Então é um conto que ele entrega tudo aquilo que ele promete e que proporciona uma leitura também bastante gostosa. Minha outra leitura do mês foi uma leitura diferente do que eu tô habituada a fazer e que eu pretendo fazer mais vezes ao longo desse ano, que foi o Boa Sorte, da Helena Cunha, que é uma graphic novel. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, então já fica demais a recomendação pra vocês também, porque foi uma leitura extremamente sensível, uma leitura muito bonita. Sejam pelos traços da Helena, pelas ilustrações, seja por como ela constrói a narrativa e a história que ela conta. Então aqui a gente acompanha um ano da vida dessa protagonista, que ela tá enfrentando o luto pela morte da irmã dela. Ela e a mãe se mudam pra casa da avó. Depois desse período turbulento, os pais acabaram se separando também, então tem muita coisa que a protagonista precisa digerir e ela também precisa lidar com a forma de como ela tá percebendo a própria sexualidade, de como ela tá se descobrindo. Tem toda essa questão dela tá chegando numa cidade nova, num colégio novo,
novo, as pessoas que ela vai conhecer. Foi uma leitura muito emocionante, que, como eu falei, tem esse olhar muito sensível da autora e que desde que eu li eu já tô recomendando pra várias pessoas. Já recomendei também lá no Instagram, inclusive se você não me segue, aproveita pra seguir. Depois foi a vez de ler Livre de Você, da Marcela Brazão. Tive o prazer de trabalhar com a Marcela na antologia Então Vendidos Namorados. Eu escrevi um conto pra essa antologia, ela também escreveu, junto de outras 6 autoras. E esse foi o primeiro romance da Marcela que eu li. Eu já tinha gostado muito da escrita dela na nossa antologia e agora pude ler um pouco mais dela, então. E aqui a protagonista, então, é a Camila. Ela tem 40 anos e o marido dela pede divórcio da maneira mais abrupta e absurda possível. Ela não fazia ideia do que estava por vir e ele pede isso pra ela deixando um bilhete, ou seja, zero responsabilidade afetiva, que é um dos temas que ela vai trabalhar no livro. Então a gente tem a Camila precisando digerir isso que aconteceu com ela, precisando lidar com o fato de que agora ela é mãe solo, ela tem que se virar pra pagar as contas, ela tinha deixado a própria carreira de lado pra cuidar integralmente do filho, então ela agora tem que lidar também com a volta ao mercado de trabalho depois de ter passado anos se dedicando exclusivamente ao papel de mãe e todas essas dificuldades, além, é claro, de reconstruir a própria autoestima, porque uma das coisas que ela vai perceber também foi o quanto ela se anulou enquanto ela estava no casamento. Então a Marcela, ela traz aí um caldeirão de temas extremamente importantes. Vale dizer também que a Camila é uma personagem gorda e que ela vai enfrentar situações ligadas à gordofobia, e a Marcela coloca tudo muito bem isso na narrativa, sem fazer com que ela perca a leveza. É um romance contemporâneo gostoso da gente ler, em que tudo é trabalhado realmente com essa leveza. É muito fácil a gente se envolver na história, se envolver com os personagens, entender a importância dos temas que são trabalhados, sem que fique uma história pesada. E acho que a forma que a Marcela constrói também a Camila, o crescimento que ela tem na história, tudo isso é muito empolgante, é muito empoderador. Faz com que a gente torça demais pela personagem, que isso traga também mensagens importantes pra gente. E também ela não deixa de fora a construção de um romance aí, então a gente tem uma história de amor acontecendo, e é daqueles romances também que vão deixar quentinho no peito, que tem várias passagens carregadas de tensão, que a gente torce muito pelo casal. E eu também gostei de como ela coloca algumas reviravoltas nessa história, como essa construção de romance, ela não é exatamente linear, né? Ela às vezes vai por um caminho e de repente ela dá aquela enganada na gente. Enfim, foi uma leitura muito proveitosa e que traz muitos temas que precisam ser discutidos. A nossa leitura do mês, aliás, se você ainda não é membro, vem conhecer as vantagens do clube de membros. Todos os meses a gente lê um livro juntos e discute via videoconferência. É sempre muito gostoso ter essa troca e essa proximidade com vocês. E nesse mês a gente lê um livro que eu queria também ler há muito tempo, que é o A Linguagem do Amor, da Lola Salgado. Eu tenho aqui a edição física, que foi de quando a Lola fez campanha de financiamento coletivo. Foi uma tiragem, portanto, exclusiva. Hoje você só encontra o livro disponível em e-book. E o A Linguagem do Amor, ele é o grande sucesso da Lola Salgado. Ele tem mais de 10 milhões de páginas lidas na Amazon. Foi publicado pela primeira vez em 2017 e essa edição que a gente leu, que é a edição que está agora na Amazon também, é uma edição revisada, em que a Lola fez algumas alterações para poder lançar essa campanha de financiamento coletivo. Ela revisitou essa história fazendo alguns ajustes que ela acreditou que eram necessários. E aqui a gente conhece a história da Rebeca, que ela acabou de mudar para uma nova cidade. Ela foi criada pelos avós e ela tá mudando agora para Maringá para começar a faculdade. Ela vai começar a faculdade de letras. Ela é muito focada no profissional dela, ela é sempre a melhor aluna da sala, porque ela tem sonhos muito grandes que ela quer conquistar. E como ela tem problemas com a mãe, ela não quer seguir os passos da mãe, que a mãe sempre fez questão de dizer pra ela o quanto havia sido um erro. E tudo estaria muito que bem se não fosse um dos professores dela, que é apelidado de Carrasco pelos alunos, justamente porque ele é essa flor de pessoa, só que não. Acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, né, foi ver como a história me envolveu, como ela foi uma história gostosa de se ler e que ao mesmo tempo, como eu consegui reconhecer tanto traços, né, da Lola, autora, que eu conheci em outros livros, mas também como eu pude ver o amadurecimento da Lola com o passar do tempo, né? Tem passagens aqui que eu consigo identificar como da Lola, né, que estava começando, que talvez se ela tivesse escrito o livro hoje, ela teria dado uma outra condução, que ela talvez tivesse escrito de uma forma diferente. Eu acho muito gostoso a gente poder observar esse processo de cada autor. Como eu falei, foi uma leitura muito gostosa, foi um livro assim que me envolveu muito rápido. Eu pisquei, eu já tinha lido, sei lá, 30% dele. Ele é muito focado realmente no romance do casal. É um romance muito intenso que surge entre eles, é romance cão e gato, e ao mesmo tempo é um livro que vai abordar muito, né, os traumas que cada um traz, as dificuldades que eles têm, e que me surpreendeu
principalmente por causa do final. Como a Lola deu a resolução dos personagens, eu achei muito importante como ela respeitou o momento de cada um, como ela focou naquilo que era importante pra eles, sem cair na romantização da coisa, sem cair numa anulação da coisa, e ao mesmo tempo conseguindo entregar pra gente o romance que a gente busca quando a gente lê livros assim, que vai deixar o coração quentinho. Então foi uma leitura muito proveitosa, principalmente por isso. Mais um livro nacional que eu li esse mês foi o Lembranças, do Munir Charruf, que é uma distopia, é o primeiro livro de uma trilogia. Também tem vídeo resenha aqui no canal falando mais das minhas impressões. O Munir apresenta aqui pra gente uma sociedade em que todo mundo acorda sem lembranças. É uma sociedade controlada ali pela tecnologia que informa dia após dia para as pessoas quem elas são, a profissão delas, o que elas têm que fazer. A Raquel é a nossa protagonista e a gente então acorda junto com ela quando o livro começa, vai sentindo como essa realidade sem ter lembranças, o que causa uma angústia na gente ali logo de começo. E a grande questão é que a Raquel vai receber um bilhete dizendo que ela não pode tomar a pílula que é dada a ela todos os dias, que ela precisa tomar aquela outra que está ali. Quando ela começa a fazer essa substituição, as lembranças dela vão voltando aos poucos, o que vai trazer uma série de eventos e também de reflexões ali pra ela e pra gente que tá lendo. Uma coisa que eu gosto muito de quando a gente encontra esse livro com essa temática, né, de ausência de memórias, é as reflexões que isso tem a ver em nível individual, como a gente percebe o quanto isso tem a ver com a construção da nossa identidade e tudo mais. Só que aqui o Munir leva essa discussão também pra nível coletivo, porque a gente tá falando de algo que acontece com todas as pessoas, né? Como fica a construção de laços nesses casos? Das relações que a gente vai desenvolver, como isso é possível? E a gente tem a questão sociopolítica muito importante aqui, né? Porque o que a gente vai vendo também é o quanto essa falta de consciência deixa as pessoas suscetíveis à manipulação, à exploração e ao fato de que elas nem ao menos podem reagir, porque afinal elas nem sabem o que tá acontecendo com elas. E aí quando você se depara com os horrores, também fica o questionamento, é melhor você estar ciente desses horrores ou será que é melhor você viver sem consciência, feliz ali na sua alienação? Nesse livro ele não explora tanto a questão da sociedade, a gente não sabe exatamente quem tá controlando, o que tá acontecendo, como que eles chegaram nesse ponto. A gente tem esse despertar da Raquel, essas consequências mais ali na vida dela, e conforme a leitura vai passando, a gente já vai tendo alguns flashbacks e indícios do que aconteceu no passado e uma abertura pro próximo volume que promete explorar mais essa questão política e entender mais o contexto de onde a história está se desenvolvendo. Ele é um livro que ele tem uma leitura bastante ágil, que fica ainda mais voraz ao final por conta da série de eventos que tem aqui, e fica o aviso aí de alerta de conteúdo sensível para questões de assédio e abuso sexual. E agora, gente, rufem os tambores, preparem os aplausos, porque eu finalmente li Clube do Livro dos Homens, da Lyssa Kay Adams. A editora Arqueiro tá lançando agora esse mês o Missão Romance, que é o segundo livro dessa série. Lá fora tá previsto para sair em novembro o quinto livro, ainda esse ano. Cada um dos livros é protagonizado por um diferente casal, então daqueles livros que dá pra gente ler de maneira independente cada um, mas é mais gostoso ler na ordem, porque os personagens vão aparecendo nos livros anteriores. E eu fiquei ano passado inteiro enrolando pra ler esse livro. Na verdade não é que eu enrolei, né, gente? É que é difícil conciliar tudo. Mas eu realmente achei que eu fosse conseguir ler em 2021 e não deu, mas já cumpri agora no começo de 2022. E aqui a gente tem a história do Gavin e da Thea, eles são casados, só que o livro já começa com a Thea pedindo, né, o divórcio pro Gavin. Ele descobre que ela sempre fingiu ter prazer na cama, o que abala muito a relação dos dois. E após então esse pedido de divórcio, os amigos dele de time, porque ele é um jogador famoso de beisebol, propõem ajudá-lo, e essa ajuda vem na forma de um clube de leitura secreto em que esses homens se reúnem para ler romances, para que eles possam entender melhor as coisas pela perspectiva das mulheres, o que pode ajudar na relação que eles têm com as esposas. O livro é muito divertido, ele é daquelas comédias românticas em que ele tem uma leitura bem leve, várias passagens de humor. Não foi um livro que eu devorei desde o início. No começo eu até demorei um pouco para me envolver mais com a história, mas ali mais pra metade eu me envolvi completamente, aí eu não quis mais parar de ler mesmo. E uma das coisas que eu mais gostei foi como a autora ela vai colocando também muito sutilmente, né, as questões de gênero, debatendo questões de gênero. Então, quando ela fala dos romances, né, ela mostra como existe esse preconceito com leituras de romances, porque romances são livros associados às mulheres, e isso é visto como futilidade, como vendo como menor valor, e várias outras questões do tipo, que eu acho que é algo muito importante de se fazer, que me contempla muito também, e que eu gostei de como é inserido aqui de uma forma natural na narrativa. É muito gostoso também, porque o livro que eles estão lendo, a gente tem algumas passagens dessa história, então a Lyssa Kay Adams escreveu algumas cenas
leituras desse romance de época que eles leem, né, que é uma obra que não existe, só existe aqui, e a gente vai vendo os paralelos que essa história tem com a própria história do Gavin e da Thea. E eu amei, porque esse é um livro, né, que ele vai trazer essas dificuldades no casamento, que é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver histórias, né, de casais que estão juntos há um tempo e enfrentando essas dificuldades. E principalmente como ela traz essa construção pessoal deles, né, de como ela mostra essas bagagens que cada um carrega e como isso afeta o relacionamento dos dois. Acabei me identificando com várias passagens da história, então foi um livro assim que também me trouxe um conforto muito grande, sem ter deixado de lado essa leitura prazerosa, leve e divertida. Minha penúltima leitura do mês era um livro também que eu queria ler há muito tempo e que até certa parte me contemplou muito, mas quando chegou no final, passei nervoso. Que foi o Por Trás dos Seus Olhos, da Sarah Pinborough. Quero fazer um vídeo falando só sobre esse livro pra eu poder assim desabafar e colocar realmente pra fora tudo que eu senti com a leitura. Já comentem pra mim se vocês querem esse vídeo. Ele é um thriller psicológico em que ele parte da história da Louise, que conhece um homem num bar. Ele vai trazer ali todo um encantamento pra vida sem graça dela. E ela vai descobrir depois que o cara é casado e, mais do que tudo, que ele é o novo chefe dela, portanto, não existe relacionamento possível entre os dois. E a coisa piora ainda mais quando ela fica amiga da Adele, que é a esposa desse cara. Como eu falei, eu acho que o livro como um todo, ele me proporcionou uma leitura muito voraz, porque eu fiquei o tempo todo querendo saber o que estava acontecendo. Foi um livro que me envolveu demais, que eu entrei demais ali na vida dos personagens, nos conflitos entre eles, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu desenvolvi milhares de teorias na minha cabeça, então foi um livro assim que ele cumpriu muito esse papel. Só que quando chega no final, eu achei que foi um final desleal com o leitor. Ele é um final surpreendente, que tem bastante impacto, sim, só que eu acho que ele é dessa forma justamente porque ele não foi trabalhado como ele deveria ter sido para que eu não achasse o livro desleal, né? Basicamente, eu acho que a autora tinha que ter introduzido mais o que ela coloca no fim antes pra gente ter noção de que aquilo estava em jogo na narrativa. Sem a gente ter essa noção do que tá em jogo, é muito fácil aquilo ser uma reviravolta, é muito fácil a gente se surpreender justamente porque não tem como a gente esperar aquilo. Então assim, por causa desse final que eu acabei passando raiva, por causa disso que eu acho que faltou essa construção melhor. Mas foi um livro que, apesar de eu ter passado raiva com o fim, até chegar no final, eu acabei devorando e me envolvendo bastante. E a minha última leitura do mês foi o oposto nesse sentido de leitura ágil, porque não é um livro pra você devorar, muito pelo contrário, é daqueles livros pra você degustar, pra você ler aos poucos, que é o A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton, uma autora que eu gosto bastante. Meu livro favorito dela segue sendo A Casa do Lago, mas esse aqui eu acho que virou um dos meus queridinhos ao lado dele. É o romance de estreia da autora, ele foi publicado primeiro em 2006, ele já tinha saído em outra edição pela editora Rocco em 2011, se eu não me engano, e agora ele ganhou uma nova edição que tem inclusive um prefácio da autora, além de acréscimos de algumas passagens. Então a gente tem algumas passagens narradas em formato de roteiro de filme, assim como a gente tem também algumas passagens que trazem, né, matérias em veículos diversos de informação, como jornais, revistas, enfim. E é um livro que ele traz muito do que a Kate Morton trabalha nos outros livros dela também. A gente dá pra estabelecer muitos pontos de contato com outras obras da autora. É uma história que começa com a Grace, uma senhora com seus 98 anos, recebendo a visita de uma cineasta que quer gravar um filme se passando na mansão onde a Grace trabalhou quando era uma menina e que traz um mistério, porque numa noite de um verão de 1924, durante uma festa que estava acontecendo naquela casa, um jovem poeta se matou e o caso sempre permaneceu meio obscuro. E conforme ela chega para conversar com a Grace, para poder pegar mais informações daquela época, a Grace vai sendo assombrada pelas lembranças de tudo o que aconteceu e também porque a Grace guarda um segredo que obviamente a gente só vai descobrir no final do livro. Por conta disso, né, o livro ele se passa principalmente durante aí a primeira metade do século XX, então entre os anos de 1914 e 1924, foram os anos em que a Grace estava trabalhando para a família que morava naquela mansão, e a autora ela vai trazer um retrato, né, muito bem feito daquela época, desse período histórico. Ela vai trabalhar as questões que estavam em evidência naquele momento, vai falar sobre a questão da queda da aristocracia, as transformações sociais e culturais que aconteceram após o período da guerra, o impacto que isso teve nas vidas das pessoas, e ela vai construindo muito bem também as personagens que fazem parte dessa história. Quem narra o livro é a Grace, a senhora de 98 anos, e é muito interessante também ver como ela vai fazendo essas observações, né, sobre com o olhar que ela tem hoje. Então como ela ressignifica muita coisa, como ela vai percebendo coisas que na época ela não tinha como saber, e como ela vai mostrando pra gente também, né, o quanto a
história tem seu lado parcial, o quanto às vezes a gente tenta ordenar algumas coisas que enquanto elas aconteciam era impossível de serem ordenadas, organizadas, porque tinha muita coisa em jogo. Ela mostra também, né, como as lembranças, a memória tem esse seu ar de não confiável, como elas se modificam com o tempo, como elas trazem todo um outro peso para as coisas. É um livro que fala muito também da importância da arte, do impacto da arte na vida das pessoas, que é algo que vai aparecer nos outros livros da Kate Morton também. Então ele é um livro que ele tem esse retrato muito bem feito pela autora, ela dá muita atenção aos detalhes. Tudo que tem aqui é muito bem construído e muito aos poucos, por isso também são pequenas peças que aos poucos ela vai dando pra gente, que se encaixam, né, formando aí um panorama muito bem feito. Gostei demais dos paralelos que ela traz, como às vezes ela apresenta algumas situações que depois vão de certa forma se repetir na narrativa, como ela já mostra isso, como ela já antecipa essas coisas pra gente. E como também ela vai colocando as chaves pra gente, né, colocando as pistas muito aos poucos, sem nem que a gente perceba. Por mais que o livro como um todo ele seja mais lento, né, por causa desse esmero da autora ao desenvolver, ela tem uma escrita muito bonita, é muito bem construída mesmo. O final do livro é frenético, é muita coisa acontecendo, conforme aumenta a tensão em que a gente quer saber o que aconteceu, a gente realmente devora as páginas. Eu fiquei bem surpresa com o final, foi um livro que me impactou muito, que quando eu terminei eu tava assim carregada de emoções, pensamentos, sentimentos. Então enfim, gosto demais da autora e esse livro foi mais um, né, que mostrou o quanto eu admiro esse trabalho que ela desenvolve. Se você ainda não me contou que livros você leu esse mês, já aproveita e faz isso, aproveita e me fala também das leituras que eu fiz, qual foram as que mais despertaram seu interesse, se você já leu algum desses livros, o que você achou, se não leu, qual você ficou com vontade de ler também. Aproveita, deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.